Ah, Podemos acelerar? tá me ouvindo agora? Tô perfeito. Ah, boa. Podemos começar então, eu acho. Que é Boa. Vamos lá. boa. Fazer o Bora lá. overview aí, pessoal. Muito boa tarde. Vocês estão vendo minha tela aí, Matheus? Tô vendo bem. Isso aí. Então fechou. Valeu. Pessoal, a gente teve, né, fazer como a gente, o Vitor hoje está fora, né, Matheus? Foi foi passear de novo? Cadê o Vitor? Foi trabalhar ou foi passear? Ele foi num evento da XP, inclusive, que é pro pessoal trader ali, da Ah, área como legal. um todo, lá É na na Cartagena. Tava Colômbia? passeando, né? Ah, eu Colômbia. vi. Que patrão, hein? Eu vi. Eu vi um Tá bem pessoal ele. postando foto lá no Hyatt. Cara, Isso. piscina, frente ao mar. Legal, e deixou a gente aqui na bucha, né? Exato. Nesse Vamos, mercado high vol aí hoje. é isso aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos fazer um agrupado aí. Depois, se o Matheus tiver perguntas e a galera aí que está ao vivo, quem está gravado sempre pode mandar depois. Pessoal, a gente teve uma agenda fraca, né, de macroeconômica nos últimos dias. Eu acho que o principal aqui, né, as premissas, hoje a gente tem Fed, mais uma vez a gente escolheu um dia bom para fazer a nossa live, né? Quarta-feira geralmente vem super quartas, né? Então a gente vai ter bastante para falar. Mas eu acho que não temos grandes alterações aqui nas premissas do boletim Focus com a inflação ainda fora da meta, tá? A Selic, por enquanto, 12,25, mas a verdade, previsão aí do Banco Central, hoje temos cupom já programado para 13,25, mas lembre-se que o cupom já tinha dado dois aumentos, então tá dado, pelo menos, né, o que o Campos Neto falou é 14,25. Se vier Galípolo, né, Matheus, e mudar isso daí para baixo, acabou com a festa, tá? Aí a gente vai ter Vai um dar uma problema. azedada. Então, pessoal, o que que a gente tem que ver hoje, né? Hoje são duas reuniões importantes, porque é o Fed sobre o comando do Trump, que é um cara extremamente pragmático, diferente, né, do Biden. Então, assim, a relação entre Powell e Trump deve ser completamente diferente com o que ele tinha com o Powell, com o Biden. Então, ou seja, é mais esquentado, deve ter mais influências do executivo. Daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre a decisão. E agora nós temos a primeira reunião sobre Galípolo, né? Lembre-se que o risco ele é heterodoxo. Né? Ele não é um ortodoxo. E a diferença entre os dois, resumidamente, é o ortodoxo, ele é mecânico, ele vê as coisas acontecendo e ele executa. Heterodoxo já não, né? Ele avalia e talvez não seja tão mecânico. Isso não é bom para nós, para gerar um pilar de confiança e credibilidade no Banco Central. Precisamos, né, ter assim confiança de que ele vai atuar em cima da inflação. Pessoal, então o risco aqui, qualquer coisa que não seja hawkish, né, o mercado vai azedar. Tá? Então o Galípolo ele precisa vir com um tom hawkish, porque a inflação está subindo, né, lá fora. O tom do Fed foi hawkish, não vai cair mais juros, não tem espaço para cair juros. Então, se não há espaço para cair juros, absolutamente não tem nenhum motivo para o cara virar o jogo aqui no Brasil. Tá? Então é isso que a gente tem que monitorar na reunião do Banco Central hoje, agora depois do pregão. Tá? Então, eu acho que essa é o resumão aqui em termos de previsões, tá? E aí, como eu falei, a gente teve dados mais fracos, uma agenda mais fraca, na verdade. Os PMIs nos Estados Unidos um pouquinho mais baixo do que a gente tinha visto, tá, pessoal? Mas pode ser algo sazonal, né? Depois, né, final de ano, depois de janeiro, começa a reduzir, tá? A gente não é um a gente tem que monitorar atentamente, mas o Paulo mesmo acabou de comunicar, né, que o mercado segue sólido, tá? E não há grandes espaços para redução de juros por lá, como eu falei. Já na Europa, a gente teve um aumento dos índices de serviço e manufatura, mas, pessoal, a expectativa é de baixo crescimento por enquanto, tá? Então, vamos avaliando, não muito conclusivo. E aí nós tivemos a inflação brasileira que, né, ficou abaixo da última leitura, mas acima das expectativas, com a alimentação arrebentando para cima. E pessoal, a alimentação puxando para cima vai
acabar com esmola família, né? É o que a gente tem falado aqui. Eu já tenho falado isso há muito tempo. Não adianta o governo dar dinheiro e esse dinheiro, cada mês que passa, perder o poder de compra. E não existe almoço grátis. Então a gente vê o quê? A curva de desaprovação do governo não para de subir. Né, Matheus? Então, isso é um catalisador fenomenal para as eleições de 2026. Lembre-se que tem três motivos para o mercado subir, e esses são os principais, tá? Estruturais. Ou o mundo, o Fed fica dovish, ou seja, começa a cair os juros lá, porque as coisas estão indo do jeito certinho, não é um hard landing, né? Mas, ou seja, o Fed começa a baixar os juros, isso seria bom para a gente, ou o governo faz a lição de casa, tá? E não está acontecendo, ou o governo é trocado. Só tem essas três possibilidades da gente ver grandes inflexões de juros por enquanto. Então, como o governo não fez a lição de casa, está desconsiderado qualquer queda de juros nos Estados Unidos, tá? A gente depende muito das eleições. Então, é importante aí quanto pior for, ó, não assumindo partidos políticos, mas quanto pior for a desaprovação do Lula, melhor é para o mercado, tá? Então, mais ou menos isso. Manda aí, Matheus. Vitor, eu sei que a gente tem alguns gráficos que mostram pra gente aquela correlação que tem a taxa de juros americana com a bolsa brasileira. E aí eu queria ver de ti, não sei se tu acha que pode ter essa inflexão e aí a bolsa volta a subir, ou realmente essa taxa de juros americana do bond lá, que é de 10 anos, né, ele deve continuar alto por mais tempo, dado que o Trump ele é mais inflacionário, vamos dizer assim, né? Isso. Então, eu acho que realmente só uma melhora do mercado interno como um todo que a gente poderia voltar a ter um cenário mais altista, isso? Exato, exato. O governo, pelo que a gente tem aqui de base, o nosso macroeconomista Marco Ferrini, cara, ele já tem descartado grandes quedas de juros nos Estados Unidos há muito tempo, tá? Então, por enquanto, não há nem dados macroeconômicos de desaceleração. Muito pelo contrário, houve aceleração. E aí, quando a gente coloca em pauta o que o Trump quer fazer, ele seria inflacionário. Então, ou seja, a gente tem uma aceleração macroeconômica no final do ano, mas, por exemplo, queda de imposto. Isso estimula a economia. Né? Você tem mais dinheiro na praça, você contrata mais, o empresariado ficou mais confiante. Você tem, né, uma redução da imigração, ou seja, a massa de trabalho mais escassa começa a levar, né, menos gente procurando trabalho, né, maior fica o payout, ou seja, você tem um processo inflacionário. E novas taxas sobre produtos importados tendem também a trazer mais inflação. O que a gente está trabalhando só, Matheus, esse ano, né, em conjunto com a nossa equipe internacional, é que não é bom para os Estados Unidos que o dólar seja o seguro do mundo, porque a competitividade deles é muito ruim. Então a gente não descarta ao longo de 2025 que o governo norte-americano tente baixar artificialmente o dólar. Né? Porque o dólar para eles é péssimo, o produto nacional deles fica extremamente caro para o mundo, a internacionalização de recursos, né, provenientes do exterior é reduzido, tudo é multinacional, então o cara ganha em real, né, e tem que trazer para os Estados Unidos. É exatamente o contrário nosso. Para exportadoras aqui voam, lá não. Tudo é exportação lá fora, né? Então, ou seja, para eles o dólar alto é ruim, tá? Então a gente trabalha aí com uma tentativa de redução desse dólar aí por enquanto, tá? Vamos ver. Então está aqui, Matheus, a taxa de juros, né? Então a gente teve o governo, o mercado errando, né, a precificação de juros absurdamente na metade do ano passado, mostrando recessão. Não tem recessão, mas como tem uma aceleração econômica, e aí a galera acordou. Aí eles colocaram mais aumento de juros, agora voltam para onde o mercado está. E aí que vai ficar. Tá? Então, eu estava monitorando as expectativas futuras, né, de opções. Então a gente tem ali mais ou menos, né, o pessoal começou a falar em março para junho uma possível queda. Mas, gente, tem água para rodar ali, então eu acho que não existe médio prazo. Eu acho que tem que ser mês a mês ali, tá? Não sei se você concorda, Matheus, mas essa é a nossa ideia.
E aí, a taxa de juros aqui seguiu bastante americana, o beta muito parecido, só que aquele negócio, o mercado brasileiro só vai melhorar de fato quando isso inflexionar. Essa é a nossa visão aí, Matheus. Boa, acho que foi bem esclarecedor aí. Fechado. Mais alguma dúvida aí ou vamos continuando? Acho que dá pra continuar aí. Eu vou puxando aqui se tiver mais alguma coisa no meio do Tá caminho bom. aí. Fechado. Então, pessoal, Ibovespa, o cenário nosso aqui foi, né, meio que assim comprovado. Então, a gente abriu o ano, né, num patamar de sobrevenda, e aí nós tivemos, recapitulando, alguns fatores que ajudaram a Bolsa Brasileira. A primeira, né, que o primeiro e o mais importante foi um Trump bem mais leve no início desse mandato. Então, o pessoal estava esperando muito pior e não foi tão ruim. Então, por enquanto, o cara segurou, ele está avaliando. Quer dizer que ele não vai fazer novas taxas, não vai realmente fazer o que ele prometeu? Não, absolutamente não. A gente ainda espera que ele vai levar o programa de governo dele. Só que ele está, né, mais light no início do ano. Então, o que, que aconteceu? O pessoal lá fora assumiu um pouquinho mais de risco. Então, veio capital. Né? O dólar, por exemplo, que estava super alto contra o real, então o pessoal falou: opa, o Trump não está tão ácido, não é tudo isso que ele prometeu, não vai arrebentar com o mundo todo, então dá para assumir um pouquinho mais de pontas de risco, divisas emergentes, bolsas emergentes, e aí o fluxo voltou, né, de uma maneira, né, leve, um pullback, como a gente pode dizer. Então, ou seja, a gente arrumou o patamar de sobrevenda que a gente tinha, mas pelo um semanal aqui, isso absolutamente não representa uma reversão de tendência. Então a gente, né, continua ali apenas com retorno às médias, e a média para a gente estava na região de 126 até 124 mil pontos. Tá? Então a gente fez uma recuperação que, na verdade, ele volta para o canal original. Né? Nós perdemos o canal, ficou um movimento agudo, nós recuperamos apenas o canal de baixa. Então a recomendação continua sendo, Matheus, não atrativa. A gente, na ponta de trading, eu recomendei muita cautela na venda aqui embaixo, tá? E aí, ou seja, a gente fez o pullback, buscamos algumas compras com sucesso por enquanto, e agora, na minha humilde opinião, nós temos um patamar importante aqui. Tá? Que é a linha de resistência anterior, na região de 126. Então, na minha opinião, traders, não é um bom patamar para você acelerar aqui, tá? Então, ou seja, se não acelerou até aqui, não é agora que eu recomendo abrir 5, 6 operações de uma vez, né? Vai devagar e seletivo, porque se o canal segurar, você está comprando bolsa no pior patamar dentro da tendência, tá? E vendedores, esperar uma forte inflexão negativa aqui por enquanto, porque o momento ainda é positivo. Então, não vejo grandes janelas para venda até que haja uma reversão negativa, mas também agora, depois dessa recuperação toda, tomar um pouco mais de cuidado aqui, mais seletividade na compra, tá, Matheus? Essa visão aí por enquanto. Boa. Eu queria até abordar contigo, acho que até depois dessa visão, um pouquinho do. Não sei se vocês olham aí alguma coisa mais voltada, talvez, para criptoativo. Sei que agora a gente tem o Bitcoin Futuro operando na B3 também, então acho legal Uhum, abordar isso também. E também o Trump sim. ganhando lá é um tema que está bem em alta, né? É, vamos lá. Eu estava falando, inclusive, com um especialista em cripto aqui da casa. Depois do halving, né, a expectativa era que o Bitcoin ia acelerar mais. Depois que ele atingisse um certo patamar, o fluxo migraria para Ethereum e Solana, tá? Por enquanto que a gente está vendo, isso não está acontecendo, tá? Então, o Ethereum acabou não opa, Ethereum, né, não, Ethereum, vamos lá. O Ethereum acabou não configurando esse movimento que estava esperado, então a gente volta a dar preferência ao Bitcoin, tá? Então a gente volta aqui a monitorar um pouco mais o Bitcoin do que as outras moedas por enquanto. O cenário ainda é positivo, tá? Nós temos uma tendência de alta por enquanto. A reversão positiva, ela está entroncada, tá? Vocês podem notar aqui, pelo menos no semanal, os pavios, né? Então a gente está ganhando momentum, mas o pavio aqui, esses pavios não são positivos, tá? Quando a gente olha para um gráfico diário,
a gente já nota aqui, né, topos e fundos ascendentes, mas falta um cara aqui para confirmar. Então, ou seja, o que estamos observando é, se o Bitcoin fizesse um pivô nesta região e rompesse 109, 108.500, seria fenomenal. Tá? Aí você teria realmente a confirmação de que nós temos a reversão positiva confirmada e a retomada da tendência primária. Então, aqui é um patamar, pessoal, que exige certa cautela, porque nós passamos por um movimento corretivo na secundária e não há ainda grandes confirmações que retomou. Tá? Então, quem tem é controle de risco. Quem não tem, eu acho que dá para comprar mediante essa confirmação aqui. Eu esperaria, né, fazer um bom pivô e um rompimento de máximas aí para arrematar tudo. Tá, Matheus? Boa. Legal. Eu não sei se vocês vêm acompanhando alguns papéis aí, Vitor, de tanto para Vamos lá. compra quanto para venda dentro do Ibov, ou sei lá, tá, até B10, não sei se vocês olham alguma coisa. Uhum. Vamos lá. Eu acho que passar sempre, né? O Vitão pede para a gente repassar o que a gente tem aqui de operações de swing trading, tá? Nós temos dois long and shorts em andamento, tá, pessoal? Que é Klabin contra Taesa. E aqui a gente, né, volta a operar um pouquinho, tá? Vamos lá. Depois dessa queda toda do dólar, a gente volta a operar algumas exportadoras, tá? Então, ou seja, o dólar caiu consideravelmente, tá? Foi uma das moedas que mais recuperou contra o dólar, tá? Mas lembrem-se que o dólar index lá fora também caiu, né? E ainda não perdeu a tendência, tá? Nós estamos monitorando isso daí por enquanto. Ok? Mas o que, que nós temos de expectativa aqui, por exemplo, para a Klabin? Bons resultados, tá? Então a expectativa para o setor de pulp and paper, que a gente chama, é positivo, contra a Taesa, que é uma empresa que a gente sempre usa aí para funding, por ser uma empresa muito cara, dividendos cada vez piores. Então, ou seja, não faz absolutamente nenhum sentido você ter Taesa na carteira. Zero. Porque você tem uma taxa de juros real entre 7 a 8%, né, com a ação pagando 3,5%, 4% de yield. Então, você está correndo risco em Taesa, que tem um capex um pouco mais, né, pior aí para os próximos anos, redução de dividendos, se você comparar com o juros real e tesouro direto, cara, tu perde pela metade, então absolutamente não faz nenhum sentido você ter Taesa na carteira. Né? Então a gente pega a Taesa como um dos principais veículos de venda. E Klabin, depois dessa queda toda de dólar, a gente sabe que o governo, né, com a arrecadação nas máximas aí, batendo recordes, não consegue fechar a conta. O nosso problema fiscal vai piorar em 2025 porque o PIB provavelmente vai cair, a arrecadação vai cair em termos de atividade, tá? E aí, ou seja, que nós temos, né, um fiscal ainda bem comprometido, tá? Então a gente não vê grandes motivos para o dólar reduzir muito mais do que já reduziu. O nosso limite ali é 5,70 no máximo, tá? Então a gente gosta ainda das exportadoras e fizemos também, acabamos de abrir Porto Seguro contra a Bova, sendo que Porto Seguro é uma empresa que tende a surfar melhor aí a alta de juros do que os setores mais cíclicos. Lembrando que a gente está vendo aí Petrobras e Vale bem travados por enquanto, tá? E aí na operação de swing trade a gente já fez parcial em quase tudo, tá? Pessoal, infelizmente a gente teve uma alfinetada em Aura. As únicas operações em risco agora são Sabesp, tá? E Lavi aqui, Lave, por enquanto. Opa, tá aqui, calma aí. Vamos lá, em recuperação, tá? No 0 a 0 ainda. Sabesp em recuperação, enfrentando um pouco de resistência aqui nas últimas semanas, mas não deu stop, então a gente está, né, entre o 0 a 0 ali e leve negativo, tá? Embraer, provavelmente, a gente, né, se perder um pouquinho mais do que já perdeu, a gente vai ter o stop na segunda parcial no 0 a 0, tá? No break-even. E aí Banco Pactual subiu bem, a gente fez a parcial, tá? Hoje nós temos JBS tentando fazer um movimento de recuperação, lembrando que se o dólar parar de cair e voltar a subir, ela pode andar bem, tá? E temos aí, que mais? Intelbras também, que era um movimento de recuperação já
com parcial feita a operação sem risco. Então, dentro dessa brincadeira toda, a gente mantém aí taxas de acerto muito bem, tá? Foi um ano complicado no ano passado, a gente continua entregando operações seletivamente, tá? Então, não houve comprometimento do retorno que a gente entrega para o cliente, apesar de um cenário adverso. E agora, naquele 126, é bom ficar atento, Matheus. Acho que esse é o Boa. resumão aí. Legal. Outro ponto, Vitor, eu queria ver contigo. Acho legal comentar um pouquinho do setor de petróleo, acho que tá bem alto, até por conta da eleição dos Estados Unidos, e também Uhum, um pouquinho dos setores de saneamento e elétricas. Não sei se vocês estão olhando, se é um cenário claro. mais positivo ou um cenário mais negativo, dado que nem tu comentou, a gente tem uma taxa de juro real, né, que é a NTNB ali entregando IPCA mais 7, mais 8. Então normalmente esses setores eu acho que são mais um ponto de a gente analisar com um pouco mais de cuidado, né? E Exato. comparar com essa taxa de juro real. Mas acho legal comentar É. sobre esses dois setores aí. Claro. Uma das coisas que o Trump mais se comprometeu, que a gente viu com maior clareza, é realmente uma virada completa, um 180 na dinâmica energética dos Estados Unidos, né? Então, aqui sim nós temos um driver negativo, tá, Matheus? Então, a ideia é não ficar tão posicionado no setor. A gente tentou pegar essa recuperação, tá? Então, as empresas que mais sofrem, aliás, que menos sofrem é Petrobras. As empresas que mais sofrem são as Junior Oils. Então, pessoal, recomendação de redução imediata de Junior, tá? Brava 3 acabou ficando na resistência dos 26, ok? A gente tinha um 25, a gente tinha um claro movimento aqui, né, de resistência, uma clara expectativa de entrada de fluxo vendedor nessa região. Eu acredito que não perdeu a dinâmica de alta no curto a médio prazo, mas para mim, se perder essa LTA, vai piorar. Tá? Então a recomendação era de redução de exposição nos 26 até 25 e stop total se perder essa região de 21. Tá? E Prio 3 ainda não perdeu o suporte, mas pessoal, exposição baixa, perdeu o momento, não segurou, né? Então, ou seja, as juniors elas vão sofrer mais com o petróleo, ok? E a operação que menos sofre é Petro, mas ela não rompe máximas. Também acho que não vale a pena ter grandes exposições. Eu acho que dá para reduzir aí de 8 a 7% na carteira, tá? E o segundo, utilities, pessoal. Utilities, eu tenho recomendado, toma muito cuidado, tá? Para os investidores. Lá atrás, em 2024, eu falei inúmeras vezes nesse call, não protejam carteira com utilities. Não adianta, porque é matematicamente inviável. É exatamente isso que a gente falou. Cara, apesar do mais que você achar, falar, é defensivo. Não é defensivo, porque matematicamente você perde do ativo sem risco brasileiro. Então, para que o investidor institucional vai ficar montado numa operação de utilities pagando 6, 5 de yield, né? As que pagam mais pagam 8, né, Matheus? Se você tem exatamente esta quantia dada pelo governo, só que aí, entre aspas, sem risco. Tá? Juros real. Então, qual que é a ideia? O utility só vai valer a pena quando a expectativa de juros no Brasil cair. É óbvio que você não vai esperar o negócio começar a cair para comprar. Quando isso acontecer, já vão ter precificado. Então, a janela de entrada de utilities é uma qualquer expectativa do mercado que vai virar esses juros, seja virada governamental, virada no mercado internacional, os juros lá fora vai ajudar aqui, ou o governo, pô, cara, foi iluminado por Deus, vai abraçar o mercado, falando, vou consertar a casa. Aí sim, valeria utilities. Então, enquanto isso não acontecer, o custo de oportunidade que a gente chama não faz sentido nenhum. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então o que a gente viu? Utilities cair consideravelmente desde, né, junto com o mercado. Então o pessoal perdeu aí, se você bobear uma beta um pouquinho mais alto, você perdeu aí, no pior das hipóteses, entre 17, né, no pior momento, entre 17 a 25%, que é uma variação grande para uma carteira, tá? É uma perda enorme. Então, ou seja, cuidado até que haja inflexão nos juros, tá, Matheus? Boa, obrigado. E acho que dando um overview, assim, vocês estão um pouco mais cauteloso, né, dado o momento. Não tem muito trade de compra e nem muito trade de venda. Acho que o principal trade de venda é a Taesa, como tu comentou, por founding ali, né? Por ser um papel mais Isso. barato de carrego, né?
A gente gosta de Taesa, como eu falei, um papel bastante caro, tá? Tá no canal de baixo aqui, então a gente está aproveitando isso por enquanto. A gente gosta de alguns papéis, Ambev, né, assustou todo mundo na ponta vendedora. Mas então, realmente, assim, por enquanto a gente não viu uma janela de venda mais interessante, tá? Eu acho que a perda deste canal aqui seria esta janela, então a gente volta a ser vendedor. E quando eu jogo o gráfico de 60 minutos, isso fica um pouco mais claro, tá? Então a gente tem um movimento de recuperação em andamento aqui no mercado brasileiro. Então, ou seja, a gente sempre está alinhado com o Ibov. Então, se o Ibov está recuperando, pô, eu não vou ficar vendendo, eu vou comprar. Se o Ibov virar, a gente volta a vender. É simples assim, tá? Então a gente tem que sempre seguir o momentum do mercado e a tendência do mercado para balizar as nossas operações de swing trade. Boa. E na ponta compradora, Vitor, não sei se tem olhado algum papel em específico, está olhando para algum setor em específico que está um pouco Sim. melhor. A gente fez alguns trades em vários setores, né? Pegamos uma recuperação. A parte de trading, a gente acabou indo, ficou bem, vamos dizer, heterogêneo, tá? Mas o que eu tenho recomendado, e até falado para o pessoal, né, dos clientes da Avel, se for ficar comprado, fique comprado no ah, ah, IFNC, tá? Fiquem em financials. Cara, a gente acertou na mosca aqui, porque foi o setor que mais recuperou, tá? Então, se eu colocar o IFNC com um setor aí, por exemplo, de varejo contra o Icom, cara, a diferença é gritante, tá? Então, a nossa recomendação lá em 2024 foi o que você ficar no mercado local, a sua parcela de mercado local, precisa estar em bancos. E os nossos bancos eram Banco do Brasil, que praticamente bateu máximas, tá? A gente veio forte para essa quinzena. Itaú, Porto Seguro e BB Seguridade, que também está nas máximas históricas, tá? Essas eram as nossas principais recomendações. De maneira alguma, comprar BBDC4 ou SAMB 11. Evitar, como se fosse a peste negra. Evita por enquanto, tá? Não toca. Fica em Banco do Brasil, Itaú, Porto Seguro. Na medida que a gente observar uma melhora sistêmica de juros brasileiro, a gente pode buscar os pullbacks em Santander e Bradesco. Mas precisa ter o gatilho de juros, tá, Matheus? Boa, obrigado. De nada. Importante, acho também trazer um pouquinho até de um espaço para o pessoal fazer perguntas ali. Não sei se alguém Claro. quer complementar alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado. Isso. E acho que é isso. Falar um pouquinho também, acho que a gente tem um trading aberto de azul. Não sei se o Vitor chegou a ver isso contigo. E o papel Sim. que estava subindo bem hoje, né? Sim, está em recuperação, né? Ele abriu num gap positivo. É sempre um setor bem perigoso, tá, pessoal? Então a gente está num movimento de recuperação dentro de uma tendência de baixa ainda, tá? Então, ou seja, é dinamismo aqui. A gente fez topos e fundos ascendentes. O papel ele deu uma consolidada, ele abriu positivo hoje. Então ele está travado aqui entre 4,77 até 4,44. Tá, então 4,43 eu não deixaria perder. O que romper isso daqui deve determinar o próximo movimento, tá? Então, eu acho que temos bons controles de risco, movimento de recuperação e tem um stop claro aí. Se perder essa consolidação, tem que tomar um pouquinho de cuidado, Boa, obrigado, Sam. tá? E acho também um pouquinho Auri. de Lave 3 também, eu acho legal Lá a gente comentar antes pegou. de. Acho que a Angélica mandou Auri, tá? Auri, porque foi aquele que deu stop, né? A gente tava A gente não falando teve dele. Auri, a gente não mandou, tá? Boa. Auri 3 aqui, e cara, tendência de queda absoluta, assim, nem Malemar fez um pullback. Então eu nem mexeria nem na venda por enquanto, nem na compra, tá? Lembre-se que o viés do mercado é de recuperação, ela estabilizou. Se o mercado voltar a perder, talvez, mas o pessoal, nesses níveis aí, eu acredito que o pessoal de fundamento aqui já começou a olhar para uma compra, tá? Já está descontado demais. Mas assim, a tendência é negativa. Então, se perdesse mínimas, talvez abra uma nova venda, mas de maneira alguma temos nem compra de carteira, nem swing trade por enquanto na ponta compradora, tá? E a live aqui que você E a Lave. perguntou, eu comentei, né? A gente segue em recuperação, tá? Eu acho que ela tá num canal bem claro aqui, tá? Um movimento de consolidação no longo prazo e fez um movimento de pullback. Então tem um espaço aqui, até pelo menos essas máximas, né? Dentro
da consolidação, ou seja, vejo um espaço até pelo menos uns 8,80, né, nesse trade, por enquanto tudo certo, tá? A ação fez um movimento positivo e tá lá, descansou um pouquinho, não deu nem muito certo nem errado, tá? Então ela continua no 0 a 0, Boa. tá? Acho que é, acho que é isso então. A hora a gente já Beleza, viu. Boa. isso. E acho legal comentar um pouquinho também do setor de energias limpas, ou seja, acho que é mais voltado para a Cosan ali, né? Tá, Cosan, Que o cara, papel que está em uma tendência de queda forte, eu não sei como é que vocês estão vendo isso. Acho que talvez o fundamento faça sentido, mas a tendência é de queda. exato, exato. É o que a gente chama de value trap, Matheus. Cara, tá nas mínimas. Lembrando que o governo americano deu um chute em ESG, tá? Cara, deu um chute em energias renováveis. Eles vão setar uma tendência global. A Europa sempre foi um pouco mais renováveis, mas, cara, os cara veio com tudo. Então, assim, eles absolutamente já encerraram muitos programas de energias renováveis, interrompeu um monte de coisa lá. E, cara, isso é ruim para biocombustível em geral. Então, a ideia é inundar o mercado mais com petróleo, reduzir o preço do petróleo, deixar o mercado mais inflado, né, em termos de oferta. E isso também não é bom para a paridade do etanol. Então, cara, não é bom para a Cosan, não recomendo entrar. Foi um grande value trap do mercado brasileiro. E acho que é um dos grandes exemplos de por que você precisa de análise de fluxo. Não segue fundamento piamente. Tenha no seu arsenal análise de fluxo para você não entrar nessas armadilhas aqui. Tá? Boa. Valeu, Victor. Matheus, eu vou precisar ir hoje um pouquinho mais cedo, cara. Tá. Se Não, ninguém tiver tranquilo. mais Acho uma. que se ninguém tiver mais nada, acho que era isso. A gente conseguiu abordar bastante coisas aqui. Foi bastante, né? Hoje tem um. Agora tem mais um call agora em 5 minutinhos. Boa. Fechado, É isso. pessoal? Fechado então. Valeu, Victor. Obrigado. Valeu, Matheus. Obrigado, galera. Boa semana aí. Contem com a gente. Fiquem atentos aí nessa evolução da análise do Fed. Vamos ver como é que o mercado reage. Boa. Obrigado, Victor. Valeu, pessoal. Valeu. Boa Abraço. Tchau, semana para tchau. todo mundo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.